Oi, eu sou Elisa Carvalho e esse é o Pode Despertar, o podcast do projeto Despertar para a Autonomia 2, que é realizado pela Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, em parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Hoje a gente vai falar sobre o impacto do projeto na política de assistência social nos territórios onde ele acontece. E para isso eu recebo a Rosilene Borba, que é supervisora da FAS da Regional Tatuquara, certo? Isso. Rosilene, seja muito bem-vinda ao Pode Despertar. Obrigada, Elisa. Muito bom ter você aqui. Igualmente. Bom, você entrou na FAS em setembro de 2005, Isso, certo? E lá se vão 21 anos. exatamente. Muita experiência acumulada, né? Muito. E você entrou justamente quando a Regional SIC estava começando, né? Foi que você comentou. Isso. O que mais te surpreendeu quando você começou a atender as famílias? Então, eu praticamente comecei na Regional SIC junto com a implantação dos CRAS, né? Uhum. Porque a implantação dos CRAS realmente começaram em 2025. Ah, é? 2005, 2005? desculpa. Uhum. Então eu comecei junto, foi uma experiência onde a gente foi se moldando, eu também pela primeira vez trabalhando Dentro da política de assistência? dentro da política de assistência. Eles foram implantados, né, Aham. na verdade eles foram implantados em 2005. Então a gente começou juntos, né, Uhum. começamos juntos, e ali foi um aprendizado muito grande, porque a regional que eu fui lotada também começou em 2005, né, em Aham. março de 2005. Então foi um aprendizado muito grande implantar as políticas públicas da assistência, uma a uma, os programas que existiam antes. A Regional SIC ela é uma junção de 3 regionais, né, Uhum. então pegou um pedaço de Santa Felicidade, um pedaço do Portão e um pedaço do Pinheirinho. E aí formou-se a Regional SIC, Grande também, né? grande, muito grande. E então foram sendo implantados os programas, os projetos que já existiam nessas regionais na Regional SIC. Os CRAS, por exemplo, né, foram implantados ali, e começou, eu acho que assim, foi uma nova era para a política de assistência, Uhum. porque até então, as pessoas conheciam a política de assistência mais como uma benesse, como um Sim, assistencialismo, assistencialismo. tanto é que tem muita gente ainda que diz: "Ah, eu faço assistência social", mas na verdade faz o assistencialismo, Aham. porque a assistência social, na verdade, ela garante direitos, ela Uhum. vai além, né. Uhum. Claro que você não pode garantir direitos de uma pessoa que está faminta, né, então Sim. você vai ter que em algum momento, fornecer um benefício eventual, um Uhum. subsídio alimentar, um vale transporte, Sim. mas você vai trabalhar outras coisas, Sim, né. sim. Tá, entendi. E, bom, e você falou aí do CRAS, né? E você coordenou o CRAS Vila Nossa Senhora da Luz durante 10 anos depois, certo? Isso, por muito tempo. Muito tempo, de novo, muita experiência acumulada, né? Aham. E daí, você está falando agora da função da assistência social, né? Da política de assistência. O que que acontece dentro de um CRAS? Em que Uhum. momentos as pessoas podem procurar um CRAS? Conta um pouquinho para quem não conhece, para quem não sabe, né? As pessoas às vezes associam a FAS só aos cuidados, né? A atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão na rua, por exemplo, mas vai muito além disso, certo? Isso, é muito comum as pessoas associarem a FAS, que é a gestora da política de assistência no município de Curitiba, a pessoa em situação de rua. E a Uhum, FAS é muito mais que isso. O CRAS, por exemplo, eu tenho muita experiência em CRAS, né, só uhum, foram muitos anos. Então o CRAS eu costumo associar para fazer um comparativo, assim, o CRAS é como se fosse uma unidade básica de saúde. O uhum, CRAS está ali, e geralmente ele está localizado numa área de grande vulnerabilidade, e uhum, exatamente para fornecer esses serviços para essa população. Então, tal qual uma unidade de saúde básica, o CRAS ele trabalha a prevenção nas famílias, para que não uhum, haja ruptura de vínculos familiares, para que as pessoas tenham convivência, os adolescentes tenham convivência com outros adolescentes, uhum, os idosos da mesma forma, e a garantia de direitos, uhum, né. Vamos dizer assim, vou citar alguns serviços do CRAS. A
pessoa que precisa do benefício do Bolsa Família, ela Uhum. vai até o CRAS, ela preenche o cadastro único. O cadastro único do governo federal, ele não é só para o Bolsa Família, né? Sim. Ele é uma porta de entrada, inclusive para se pensar a política pública. Porque ali Sim. você tem o mapeamento da área, da vulnerabilidade, Uhum. Você dos. conhece as famílias, né? Assim que o Exatamente. governo fica conhecendo as famílias. Isso, aí pode-se pensar vamos dizer assim, uma política pública mais eficiente para aquela área. Uhum. Então, o cadastro único ele serve para o benefício do Bolsa Família, para o benefício de prestação continuada, que é aquele salário mínimo Uhum. O que os BPC. idosos, isso, os idosos mais de 65 anos e os deficientes, eles têm direito, observados os critérios de renda. Nós temos também os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos Uhum. para crianças, para idosos, que acontecem no CRAS. Uhum. Nós temos também o PAIF, que é um programa de acompanhamento familiar, onde essas Uhum. famílias são acompanhadas mais de perto, todas são, mas Aham. essas que estão no PAIF, elas são olhadas mais de perto, elas têm visitas domiciliares regulares, Uhum. onde se faz um plano de Uhum. acompanhamento da família para ela superar aquela Alguma situação que a levou dificuldade. até o CRAS. Entendi. E muitos outros benefícios eventuais, subsídio alimentar, vale transporte, tudo isso é fornecido no CRAS. Entendi. Então, se uma família está passando por alguma dessas situações, precisa de ajuda, procura o CRAS que está ali no território dela. Isso. Muitas vezes também a gente fornece orientação, né? Às Uhum. vezes a pessoa nem sabe exatamente do que ela precisa, mas ela vai no CRAS, ela conta a história dela e a gente vê qual o encaminhamento melhor, se seria para uma vara de família, se seria para um atendimento jurídico, que a gente também Uhum. indica os gratuitos. Então, vários Uhum. encaminhamentos, a política da educação, a política de saúde, Uhum. vários encaminhamentos nesse sentido são feitos pelo CRAS também. Legal. E o que vocês aprendem ouvindo as demandas de tantas famílias? Assim, uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos é que os resultados na política de assistência, eles são muito lentos. Eles Uhum. demoram muito para acontecer, mas a gente não pode perder a esperança de que aquilo vai dar certo, porque assim, o problema não se instalou de uma hora para outra. Sim. Às vezes vem de gerações, né? Uhum. Então, assim, teve um programa na época que eu comecei, que foi muito bacana, que foi o Vitrine Social, ele resgatava os sonhos das famílias, das pessoas, sabe, porque não adianta você oferecer, e as pessoas falam: "por que que não oferece um curso? Por que que não oferece um emprego?". Mas a Uhum. família precisa ser trabalhada em outro âmbito antes Uhum. disso. Ela Uhum. pre a gente eu costumo dizer que a gente costuma medir os outros com a nossa régua, com a nossa experiência, Sim. né, então se eu tenho experiência de que eu estudei, eu trabalhei, eu tal, mas essas pessoas elas não sonham, Uhum. elas sobrevivem no hoje, Uhum. né, o amanhã elas não sabem o que vai acontecer. Então Uhum. primeiro a gente precisa, ensinar essas famílias a sonharem, Uhum. e isso demora tempo, você tem que ter um vínculo para essa família, porque não é na primeira entrevista que a família vai te contar tudo o que acontece na Sim, vida dela, sim. né. Então, o vínculo do CRAS com as pessoas que moram ali é muito importante. E ouvindo, né, com atenção, é o que permite Isso, entender o que eles precisam de exatamente. fato, né. Ouvir é a palavra-chave. A escuta atenta, né. Isso, Bom, e daí chega o Tatuquara na tua vida, né. Em 2019 você vem pra cá, isso. e o Tatuquara costuma aparecer nas manchetes como, né, a partir dos problemas dele, né. Mas a gente sabe que é um cenário muito mais complexo que isso, né. Que Tatuquara é esse que pouca gente conhece? Quais são as potências desse lugar, assim? Quem são as pessoas que movem esse Uhum. território todos os dias? Você que está aqui há tanto tempo. Então, quando eu vim em janeiro de 2019 para o Tatuquara, eu vim para um desafio, né, porque eu era Uhum. coordenadora de um CRAS, eu vim para gerenciar 7. Pois é. Então já foi já Mais que dobrou a meta. mais que dobrou a meta, exatamente. E assim, a população do Tatuquara, como você falou, muitas vezes ela é estigmatizada, né, Uhum. porque é longe, porque as pessoas, costumam marginalizar essas pessoas, mas para você ter uma ideia,
as pessoas que moram no Caximba, Uhum. assim, elas talvez sejam mais estigmatizadas do que as outras que moram na regional Tatuquara, Aham. né? E assim, e a gente faz um trabalho fantástico no Caximba, onde as pessoas acreditam muito no CRAS, elas têm muita confiança no CRAS, elas respondem a todos os chamados que o CRAS faz, seja para reuniões, seja para cursos, sabe? Então, assim, Uhum. é fantástico quando você dá a atenção que a pessoa Aham. merece, Sim, sim. sabe? E não só o Caximba. Nós temos 7 na regional, então são 1 no Caximba, 2 no Campo de Santana e 4 no bairro do Tatuquara. E assim, eh, os CRAs, eles ouvem a pessoa chega lá e a gente não julga, né, Uhum. ninguém Sim. julga a situação da pessoa, a gente ouve numa neutralidade e procura dar os encaminhamentos que são necessários. E assim, são pessoas incríveis que moram aqui, Uhum. resistentes, resilientes, sabe, com Aham. muitos problemas que muitos de nós nem imaginam, sabe. Sim. A gente que está, na assistência, a gente vê muita coisa, assim, que as pessoas comuns não imaginam, sabe? Uhum. As grandes vulnerabilidades das pessoas, não só econômica, mas Uhum. elas têm essa vulnerabilidade. E eu confesso que esse estigma que muitas vezes as pessoas colocam, tanto na Regional SIC, onde eu trabalhei, como aqui, de que seria uma região perigosa, eu confesso que na política de assistência a gente não vê isso, Uhum. sabe? Assim, eh, a gente não tem essa visão de Uhum. perigo que as pessoas É, colocam. porque acaba vivendo, né, o Vivendo o território, tá dia a dia do aqui, conhece as território. pessoas, Isso mesmo. né, não faz só esse recorte, né, conhece o e quais são os maiores desafios dessa supervisão de 7 CRAs? Olha, eu diria que um dos maiores desafios é a gestão de pessoas, sabe? Imagino. Não é fácil com tanto equipamento, são 7 CRAs, tem mais um CREAS, né, Uhum. que também está na minha supervisão. Então a gestão das pessoas, se bem que assim, eu vou ser puxar um pouco de brasa para minha sardinha, Aham. assim, as pessoas a gente tem falta de funcionários, como em todo lugar tem, né, mas as pessoas que estão aqui, elas são Uhum. muito comprometidas, e talvez se não fosse esse comprometimento, dos servidores da Regional Tatuquara, a gente enfrentasse muito mais dificuldades, Entendi. né. Então assim, a gente vive tempos diferentes. Hoje mesmo ainda uma pessoa comentava: "Ai, mas naquela época a gente tinha muito material, naquela época a gente tinha isso", só que assim, os tempos mudam, né, os Uhum. tempos mudam e a gente tem que se adequar à realidade daquele momento. Sim. Eh, mas, assim, não vou dizer, se a gente tivesse um pouco mais de funcionário, a gente conseguiria fazer muito mais, Claro. né, Uhum. muito mais, mas eu acho que esse seria o principal desafio, assim, seria a gestão de pessoas mesmo. Entendi. E, bom, você falou anteriormente que, né, a gente estava conversando antes, você falou que o poder público não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, por que que as parcerias são tão importantes na assistência? Então, é exatamente pela linha que eu vinha falando, né, que os tempos são outros, né, a Aham. gente não tem tantos recursos, e as parcerias, elas são muito importantes, porque ela supre uma deficiência que o poder público tem às vezes, né. Sim. E boas parcerias, nossa, são mais importantes ainda. Sim. E isso vem para suprir a deficiência do poder público, Uhum. que entra com essa oferta de serviços, com essa oferta de cursos, de Uhum. empregos, muitas vezes, que o poder público não tem condições de gerenciar isso tudo sozinho. Entendi. Dá ali um complemento. Exatamente, exatamente. Não é o ideal, né? Assim, o ideal seria que o poder público conseguisse, Mas né? eu acho que dá Sim. muito mais qualidade para o que a gente tem a oferecer para o cidadão. Sim, sim. E por falar em parcerias, vamos falar do Despertar agora, né? Você acompanha o projeto desde a primeira edição. O que Isso. que te chamou a atenção lá atrás em relação ao projeto? Então, o projeto Vovô Vitorino, o Despertar para a Autonomia, o primeiro deles,
me chamou muita atenção a qualidade dos serviços Uhum. oferecidos, dos cursos, e eu até conversava com a Maria Júlia na última formatura que teve, que foi um sucesso, né, auditório Sim. lotado, assim, o quanto ela evoluiu de lá para cá, né, a Uhum. experiência faz isso com a gente. Sim. Não que fosse ruim, muito pelo contrário, já Sim. era um projeto bom, né, mas que ela veio aperfeiçoando, aos Sim. poucos ela veio aperfeiçoando e expandindo, porque eu É. lembro que por ser um projeto financiado pela Petrobras, que está sediado em Araucária, Uhum. então assim, era só o entorno ali, É. né, não era possível oferecer para o Caximba, É. aqui para o Tatuquara, era mais ali Campo de Santana, tal, e a Maria Júlia ela foi conseguindo, né, Foi. conseguindo aos poucos, incluir toda a regional, né, os É. três os 3 bairros da Hoje regional. é Regional Tatuquara e Araucária, sim. Isso, e aí Araucária. Então assim, a qualidade para mim é o melhor, sabe, a qualidade, assim, as pessoas que fizeram, a gente tem relato das pessoas que fizeram o curso, que conseguiram emprego na área que fizeram, sabe, assim. Então, a qualidade é muito boa e prepara mesmo a pessoa Uhum. para o mercado de trabalho, ou para Uhum. autonomia, sabe, né, Sim. não necessariamente uma carteira assinada, quer dizer que foi um caso de sucesso, mas às vezes a Não, pessoa é. começa a trabalhar autônomo e se dá muito bem, né. É, a gente vê diferentes casos de pessoas que passam pelo despertar e se aperfeiçoam. Por exemplo, a cabeleireira que já está atendendo há algum tempo, Isso, mas vai fazer um curso de aperfeiçoamento lá de modelagem e exatamente. escova. Ou uma mulher que, né, dona de casa, que descobre que gosta muito de fazer pão e a autonomia dela é fazer pão em casa para a própria família. Isso também é um jeito de, né, Com certeza, tem com certeza. autonomia ali, consegue fazer o próprio pão. Ou pessoas que passam pelo curso e se aproveitam de vários conhecimentos, mas não vão necessariamente seguir naquela profissão, né. Eu acho São que abre um leque Abre um de leque. possibilidades, né, abre um leque de possibilidades, como você falou, nem que ela não vai exercer profissionalmente, mas ela É. vai fazer para a família, ela vai, às vezes, fazer para a Pra autoestima da autoestima, pessoa, é é. muito bom E isso, é aí, muito nesse bom. sentido, é bom isso que você falou, né, a qualidade do Isso, curso e todo esse processo, né, porque é a qualidade técnica do curso, é também o que vem, né, o socioemocional com a Livercina, é o Sebrae e exatamente. é a formatura, né, porque você teve lá na última Sim. formatura muita gente, é sempre um momento emocionante para as pessoas, né, de conquista, é todo um pacotinho Exatamente, é bem muito isso, bem desenhado, é a né. representação da conquista, né, da É, conquista daquele sonho, talvez da esperança de um futuro diferente, né, sim. então é muito importante tudo isso que a Liversina e a Maria Júlia proporcionam. Bom, você disse que vocês acabam encaminhando muitas pessoas para as qualificações, né, para os cursos, conhece vários casos. Você tem algum caso que represente isso, assim, alguém que você lembre, alguma história que tenha gerado algum impacto, assim? Então, a gente tem vários casos de sucesso, mas eu lembro de uma que me marcou, era uma pessoa lá do CRAS Caximba, Uhum. né, que uma mulher lá do CRAS Caximba, que ela estava, assim, até quase que em depressão, né, ela estava muito em casa, o CRAS estava tentando ver se conseguia, tirar ela um pouco desse isolamento, tal, e foi oferecido para ela um dos cursos do Despertar para a Autonomia. Uhum. Assim, a coordenadora teve que insistir um pouco, tal, Uhum. para ela ir, mas ela acabou fazendo o curso e, assim, e foi um divisor de águas para É. ela. Tanto é que ela já fez mais 2 do É. Despertar e, assim, mudou totalmente a vida dessa pessoa. Então, às vezes você não imagina o quão importante é, né, Sim, na vida dessa pessoa, fez uma grande diferença, sabe, sim. uma grande diferença mesmo. É, às vezes é uma virada de chave muito significativa Isso, mesmo, aham. né. Bom, a gente está se encaminhando para o fim desse papo, e a palavra autonomia aparece muito aqui, né, tá no nome do Isso. projeto, a gente sempre fala disso, é sempre uma busca, né, das pessoas
que é autonomia para você, Rosilene? Como é que você enxerga a autonomia nesse cenário, assim, da assistência? Uhum. Então, na assistência, o que a gente quer, o que a gente espera, é que assim, que cada vez mais diminua o número de pessoas atendidas, né? Uhum, Porque é sinal que a gente está fazendo um trabalho que está indo numa linha correta, né? Numa aham, linha certeira, digamos assim. Autonomia vamos dizer assim, a nossa meta. Assim, não uma autonomia em que a pessoa talvez, que a pessoa seja independente financeiramente, que ela seja, mas assim, uma autonomia de uma situação que ela trouxe quando ela procurou um dos uhum, nossos equipamentos, né. uhum, Como a gente já comentou aqui, se ela fizer um curso e ela conseguir se sentir feliz, né, em casa, nem que seja em casa, assim já para mim já é um caso de sucesso de autonomia, porque sim, autonomia tem vários sentidos. vários sentidos, né, várias definições, Vai depender mas do contexto, né, do isso ponto vai de depender partida. exatamente. E na assistência, seria a pessoa se perceber mesmo da Uhum, situação inicial que ela trouxe e conseguir mudar isso na vida dela. tá bom. E se você pudesse mudar a percepção da população, né, em relação à assistência social, um pouco daquilo que a gente falou no começo, né, qual seria essa mudança, assim? Então, primeiramente dizer que assistência social não é só para pessoa em situação de rua, né, Uhum, que as pessoas procurem conhecer todos os equipamentos de básica, que a gente chama que são os CRAS, de média, que são os CREAS, de alta, que são os acolhimentos, que são de criança, de idosos, não é só de morador de rua, né, uhum, pessoa em situação de rua. E eu acho que essa seria a principal coisa que eu falaria da uhum, assistência e que, assim, assistência, ela é para quem dela necessita, não é sim, universal como a saúde, mas a pessoa hoje por isso que eu te falo no não julgamento, né, sim, porque a pessoa pode hoje ter uma condição boa, mas amanhã pode não. Então ela vai uhum, ser um público-alvo da assistência, sim, e ela sim, vai ficar na assistência até que ela consiga a autonomia que a gente conversou. legal. E depois de tantos anos na assistência, o que que te faz seguir? Então, eu comentava esses dias, porque teve uma educadora que entrou fazem 2 meses e se exonerou. E eu Hum, costumo falar que quem não gosta não fica na assistência. sim, Eu acho que a gente sempre quem está na assistência há tempo, ou mesmo quem ingressou agora, mas viu que, tipo, se identifica com isso, eu acho que o que faz a gente seguir é exatamente esse sentimento de que é possível fazer alguma coisa para mudar, sabe. A gente acredita piamente sim, que é possível fazer alguma coisa para transformar a vida do outro. uhum. Então eu acho que a gente tem que acreditar nisso sempre. Bom, você vê, né, no dia a dia, e você vê isso acontecer todo dia, né, essas mudanças acontecendo mesmo que pequenas. E quando você pensa no futuro do Tatuquara, o que que você deseja encontrar daqui a 5, 10 anos? Olha, que tenham só 2 CRAs, que Ótimo, né? que tenham só 2 CRAs, que a população esteja, Que mais cenário maravilhoso, sabe, né? que as pessoas não precisem tanto da assistência, mas para isso a gente tem que persistir um pouco, Uhum, né, tem que trabalhar um mas pouco mais. mas exatamente, mas é o que eu gostaria Ah, que de ver. maravilha. Obrigada, Rosilene, pela tua presença aqui e obrigada pela parceria aí com o projeto. Eu é que agradeço a oportunidade e agradecer a Maria Júlia Liversina e desejar sucesso cada vez mais neste projeto maravilhoso. Obrigada. Esse podcast foi idealizado por Amanda Santana e faz parte do projeto Despertar para a Autonomia 2, realizado pela Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, em parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Eu sou Elisa Carvalho, produtora, roteirista e host desse episódio. O audiovisual fica por conta do Gadiel Oliveira. Toda semana tem episódio novo para te inspirar a agir, crescer e fortalecer a sua autonomia. Não vai perder.